E aí, pessoal, estamos aqui agora na companhia do pequeno grande Lafayette Vaz, editor do Globo Esporte Caruaru e região. E a gente vai conversar, né, sobre, em meio a essa crise, dessa pandemia aí do coronavírus. Lafayette, vamos começar falando dos seus sentimentos, né? Um cara com tantos sentimentos, mas seus sentimentos como torcedor, suas três paixões, o Decisão, o Central e o Afogados, parados aí, afetados diretamente com essa crise, o Afogados sofrendo menos. E aí, como tá você como torcedor? Pois é, Davi, o sentimento profissional, né? Eu sou um cara que todos nós temos que amar bastante, então você acaba tendo um carinho por essas três equipes, as equipes que estão disputando a primeira divisão do Campeonato Pernambucano da nossa área de cobertura. E é algo que atingiu todo mundo, né? A pandemia do coronavírus não é um problema só do futebol, é um problema mundial. Claro, como mexe com todo mundo, interfere diretamente no futebol. E principalmente nas equipes do interior, que tem menos investimento, tem menos calendário, tem um poderio financeiro menor, não tem tanto dinheiro assim para investir, então acaba complicando bem mais do que as ditas grandes equipes do nosso futebol. As medidas adotadas pela CBF, para muitos, não são eficientes. Você está nesse meio, provavelmente, né? Afinal, pouco dinheiro pelo poder que a federação da CBF, Federação Nacional, tem, né? Pois é, os clubes, alguns capitães, né, principalmente das equipes da Série A, B, C e D, as equipes que têm uma divisão no Campeonato Brasileiro, fizeram alguns documentos, né, encaminharam à CBF pedindo uma ajuda de custo. Primeiro a Federação Pernambucana, depois a CBF. A Federação Pernambucana ajudou as equipes com R$10 mil. Mas R$10 mil é o salário de um jogador caro. Por exemplo, o Leandro Costa, que é o grande destaque central. Custa R$10 mil. Então, é realmente uma ajuda de custo. A CBF foi um pouquinho mais além, até porque tem bem mais dinheiro, né? A CBF é uma das empresas que fechou o ano de 2019 em alta mesmo, né? E ajudou essas equipes da Série D, né, o Afogados e o Central, vão disputar a Série D do Campeonato Brasileiro com R$120 mil cada. Mas claro que isso foi fruto da mobilização dos clubes junto com a Federação Pernambucana e depois com a CBF. O que acontece? O Central está com problema de salário. Alguns jogadores não receberam fevereiro, não receberam março, e do jeito que a banda está tocando, não vão receber abril. Então a gente vê que é um problema antes, né, do avanço da Covid-19. É um problema que já é recorrente do Central. O Afogados da Gazeira, né, sensação do Brasil na Copa do Brasil. A equipe eliminou o Atlético Mineiro em casa, ganhou nesse jogo, né, R$650 mil por ter avançado. Mas esse dinheiro não caiu na conta ainda. Para você ter ideia, o Afogados ganhou R$540 mil por participar, depois ganhou mais, me ajuda aí com as contas, mais 600 mil. Pouco mais de 600 nessa faixa. E depois 540 participar, mais 600 mil, depois mais 650, depois mais R$1,5 milhão. Só que esse dinheiro não caiu na conta ainda. Esse dinheiro o clube não recebeu. Então vai também ficar devendo os jogadores. E qual é o problema maior? O Decisão só fechou os contratos dos jogadores até o final de abril, certo? Era o tempo do campeonato. Não tem uma competição para disputar no segundo semestre, então só pensou na primeira divisão, em se manter na primeira divisão. E agora como é que faz? Os jogadores estão com contratos se encerrando e não tem previsão para a volta do Campeonato Pernambucano. Então é uma equipe que vai sofrer diretamente, né, quando o campeonato voltar. Central e Afogados tem uma situação um pouquinho diferente. Porque a maioria dos contratos do Central, né, 90% dos contratos do Central era até o fim da Série D, que está programada até novembro nessa temporada. Que essa foi uma das solicitações dos jogadores, dos capitães da Série D. A manutenção do campeonato no formato que está, que é para garantir mais emprego, mais calendário para todos os atletas que vão disputar a Série D. Então, por exemplo, Afogados e Central tinham contratos mais longos. Então, o campeonato voltando em julho, em junho, os jogadores têm contrato com as equipes. Já o Decisão não. Os contratos se encerram em abril e a partir daí eles podem fechar com qualquer equipe e não voltar para o Decisão para finalizar esse campeonato estadual. Alguns jornalistas, jogadores, técnicos defendem o fim do Campeonato Pernambucano. Mas o presidente da Federação, Evandro Carvalho, junto com o Murilo Falcão, que é o diretor de competições, os dois disseram que essa possibilidade está descartada. Não tem como
finalizar o Campeonato Pernambucano, cancelar, dar título a alguma equipe, decidir a ordem de classificação para outras equipes, né? O Retrô foi uma das equipes que disse, não, encerra o campeonato do jeito que a gente está, né? O Retrô atualmente é o terceiro colocado, a gente vai para a Copa do Brasil, vai para a Série D. Então, tipo, é algo que não estava definido, né? É bom lembrar que o campeonato paralisou na 8ª rodada da primeira fase. Tinha a segunda fase todinha, mas a fase de mata-mata para decidir o campeão, segundo e terceiro, né, que garantem vagas na Copa do Brasil, os 3 primeiros colocados, e mais as 2 equipes que iam brigar para não cair no quadrangular do rebaixamento. Então tinha muita água para rolar. Vai ser uma decisão complicada caso não tenha condições do campeonato voltar, porque mexe com muita gente e, como eu disse, estava na primeira fase e não tinha nada definido. Então vamos aguardar aí né, a diminuição aí do novo coronavírus para que o campeonato volte e a bronca para essas equipes conseguirem renovar os contratos. Então é isso aí, pessoal. Infelizmente a gente não tem muito tempo para aproveitar a companhia deste grande homem e um cara que é a referência, vamos dizer assim. Maria! Por aqui na região. Então, Lafayette, muito obrigado pela entrevista, né? E vamos ficar aí torcendo pelo melhor desses clubes que consigam se organizar, se recuperar e torcer que Afogados e Central, principalmente, consiga os acessos para a Série C, né? Então é isso aí, Lafayette. Um abraço, obrigado mesmo e lave as mãos, viu? Valeu, Davi. Eu que agradeço. Precisando, é só chamar. Espero que o enquadramento tenha ficado legal, né? Aqui pra mim eu não achei tão bacana, mas a gente fica nessa torcida e na esperança que o campeonato de fato retorne, né? Então, são profissionais que precisam do trabalho, assim como muitos profissionais aí no Brasil inteiro, e a gente torce para que retorne. A decisão é a situação mais complicada, pelo que a gente falou. Só tem o Campeonato Pernambucano, não tem calendário no segundo semestre, e só um exemplo, Pedro Michael, né? Chegou na quinta-feira, treinou na sexta, foi titular no domingo, na segunda parou o campeonato. Então, para você ter ideia, esse cara veio para ajudar a equipe no Pernambucano. Está desempregado. É complicado. Central e Afogados tem aí o resto do ano para se organizar, mas a gente fica na expectativa e na torcida para que seja um calendário justo para todo mundo. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco, mas a gente torce que a CBF, né, seja consciente e ajude os clubes, ajude esses milhares de profissionais que precisam do futebol para sobreviver. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu, um abraço, Lafayette, valeu.